Olá, aluno, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de História, da fabulosa disciplina de História. A gente está correndo aí, né, contra o tempo, digamos assim, para poder passar os conteúdos para vocês. Tem muita coisa para a gente estudar, então eu estou tentando, né, linkar aí os principais pontos de cada período, né, que nós estamos tratando do período do Império Romano, perdão. Então estou tentando linkar aí, tentando diminuir ao máximo as aulas. Não está sendo fácil, porque é muito conteúdo para passar, mas estamos aqui mais um dia e eu quero saudar você mais uma vez com as boas-vindas. Vamos para a nossa aula. Aula passada nós falamos de Roma, República, e falamos do final aí da queda da República para o início desse período de Império Romano. Falamos do último triunvirato, tá? Falamos do último triunvirato, e quem prevaleceu nesse triunvirato foi Otávio Augusto, ele que se intitulava o enviado dos deuses, e com Otávio Augusto, no ano 27 a.C., se iniciou esse período na cidade de Roma, na nação de Roma, que é o período imperial. Otávio Augusto, ele foi um cara muito importante, ele foi o primeiro imperador romano, e uma das coisas que Otávio Augusto tinha, e nós falamos isso na nossa última aula, era a simpatia, o carisma, essa articulação para poder lidar com o povo. Até porque o povo não estava acostumado, mais uma vez, já tinha desacostumado com esse governo onde um só governava. Porque isso aconteceu lá em monarquia, que foi o primeiro período de Roma que nós estudamos. Agora volta a toda essa questão de ter um só governando, e agora esse camarada que governa é um imperador. Então Otávio Augusto, para poder ganhar mais ainda essa popularidade com o povo de Roma, ele vai fazer algumas coisas para chamar o povo para ele. Tá legal, gente? Uma das coisas que Otávio Augusto vai pregar, vai falar, é sobre a Pax Romana. E o que é a Pax Romana? E aqui eu peço você que fique atento, porque isso cai muito em questões de vestibular. A Pax Romana, o que é a Pax Romana? A Pax Romana é a paz que tem dentro de todos os territórios, tá? De todos os territórios que estão sob o domínio romano. Então o que Otávio Augusto vai dizer, ó, que a paz tem que ficar dentro do território que nós estamos à frente, que nós dominamos. E o território, aluno e aluna, era muito grande, tá? O território era muito grande. Então dentro de todo o território romano tinha paz. Se sair, vai ser pego pelos bárbaros. Quem era bárbaro? Tá, gente? Quem era bárbaro? Bárbaros eram aqueles que não faziam parte do Império Romano, que não faziam parte de Roma. Então você tem ali os povos germânicos que viviam em volta dos territórios que Roma dominava. Esses povos eram chamados pelos romanos de bárbaros, tá? Então fiquem ligados nisso também. Então a Pax Romana é a paz que tem dentro de todo o território romano, tá? Outra coisa que Otávio Augusto ele vai fazer é a política de pão e circo. O que é a política de pão e circo, meu caro aluno e minha cara aluna? A política de pão e circo eram festas que eram elaboradas, tá, dentro do território romano, principalmente na capital, Roma, na Itália, como forma de entreter o povo, de entretenimento, de animar o povo. Tá entendendo? E antes dessas festas acontecerem, o que o governo fazia? O governo, né, do imperador dava pão para o povo. Depois que o povo comia o pão, eles entravam para poder assistir. Ali teatros, muitas vezes luta de gladiadores. Tá entendendo? Para poder distrair o povo, para que o povo não se voltasse contra o governo do imperador. Tá entendendo? Eu dou pão, eu dou entretenimento, eu dou diversão para o povo não se voltar contra mim, que sou o imperador, contra o meu governo. Então essa era a política de pão e circo, distrair o povo, para que o povo não se volte contra o imperador. Isso é muito importante também. Vou botar tudo aí na telinha descrito para você, é claro, como eu sempre faço.
tá? Outra coisa que vai acontecer também são as pavimentações das vias. As vias que eram de barro, de terra, agora não, agora elas vão ser pavimentadas, vão ser colocadas pedrinhas. Vou botar também na telinha aí uma pavimentação romana para que você possa ter acesso. Então vai ter pavimentação, as vias vão ser tudo pavimentadas para que facilitasse a locomoção de um território, de um local que era de domínio romano, para outro local que era de domínio romano, já que o império era muito grande. Então eles precisavam se locomover. E como que vai se locomover numa via toda cheia de barro, numa via toda cheia de terra? Vamos supor que chove, fica difícil a locomoção. O carro vai entalar ali, a carroça de boi vai entalar ali na via e eles não vão conseguir se locomover. E por muitas vezes eles precisavam se locomover, quase que sempre, para poder fazer guerra. Porque Roma, nesse período imperial e no período republicano, que foi o último que a gente falou, Roma tem sede de território. Quanto mais território eles ganharem, para eles é melhor. Por quê? Além do poder aquisitivo de Roma aumentar, eles conseguiriam também trazer povos para poder escravizar. Lembra que eu falei da escravidão por guerra e por dívida? Agora, em período de império, você vai ver muita escravidão por guerra acontecer, porque Roma está expandindo muito, o império está muito grande. Roma, muitos historiadores dizem que foi um dos maiores impérios que o mundo já teve, que o mundo já viu. E de fato foi. Depois eu vou botar um mapa aqui na tela, vou botar agora para você aí, ó, você vai ver aí em primeira linha, do tamanho de Roma, do tamanho dos territórios de domínio romano. Então, como que se locomove se não tiver uma estrada pavimentada? Então, Otávio Augusto tratou de fazer essas obras urbanas para poder pavimentar e facilitar a locomoção. Só que isso, além de dar benefício para Roma, vai dar um problema para Roma também. E um problema estava surgindo, por quê? Um pouquinho antes do nosso calendário aí, né? Nosso calendário que é antes e depois de Cristo. Na verdade, Cristo ele não nasce no ano zero ali, né? Entre um e outro, entre o antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo nasce, na verdade, se não me falha a memória agora, 3 anos antes, 3 séculos antes, perdão. 3 séculos não, 3 anos antes, né? Cristo ele nasce um pouquinho antes dessa divisão aí do antes e depois de Cristo que tem no nosso calendário. Mas enfim, Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo pregou, Cristo ensinou e com isso ele formou um grande exército, tá? Um grande exército que eu digo assim, no âmbito religioso. Ele formou seguidores, ele formou pessoas que vão matar, que vão morrer, que vão brigar e que vão defender o cristianismo. E o cristianismo vai ser um problema para o Império Romano. O Império Romano já tinha um problema que eram os judeus. E eu vou te explicar já já por quê. Só que agora não tem mais um problema, não tem só os judeus. Agora eles têm mais um problema, que é o cristianismo. E por que que o cristianismo vai se tornar um problema para Roma? Primeiro, Roma era regida por uma religião politeísta. O que é uma religião politeísta? É uma religião em que existem vários deuses. Deuses pagãos. Deuses esses que tinham aí um link entre os deuses gregos e os deuses romanos. Porque a cultura grega influenciou muito nos romanos. Porque, vê se você lembra, os gregos também foram um dos fundadores da cidade de Roma. Lembra que a gente falou lá em monarquia, lá atrás? Por isso que é importante a gente ver as aulas em sequência. Só que agora está nascendo uma religião monoteísta, ou seja, que adora somente um Deus. Na verdade já existia o judaísmo, que vivia em conflito com o Império Romano, mas agora vem o cristianismo. Agora são duas religiões que vão ir contra os princípios romanos. E um dos princípios romanos que vão ser atingidos pelo cristianismo é a questão do imperador ser colocado como Deus. Porque o cristianismo ele acredita em só um Deus, em um Deus único. E agora os cristãos que estão, as pessoas que estão se convertendo ao cristianismo dentro do Império Romano, não querem mais ver o imperador como Deus, não vão adorar como um Deus.
E aí, por eles não adorarem o imperador como Deus, o que o imperador vai ordenar? Persigam os cristãos. E agora, então, começa uma grande perseguição contra o cristianismo dentro do território romano. Só que quanto mais eles perseguem esses religiosos cristãos, mais eles crescem. Mais eles crescem. E pelo fato de haver a pavimentação, conforme eu falei, que era um ponto muito positivo, mas um ponto muito negativo, o cristianismo ele vai ter facilidade de se propagar, porque existem estradas. Os cristãos podem se locomover e ir passando. Eu ouvi falar de um cara chamado Jesus Cristo que nasceu 3 anos antes do que está escrito no calendário, que ele seria o divisor de água para a história, ele seria um grande divisor de água para a história, aquela coisa toda. E aí vão se propagando, e ele pregava o amor, ele pregava a paz, ele pregava isso, aquilo, outro, e começam a se converter muitas pessoas, e isso para Roma é um grande problema, porque está indo contra os princípios religiosos pagãos que já faziam parte da fundamentação desse povo romano. Então o cristianismo foi um grande problema. Eles vão levantar uma grande perseguição aos cristãos e aos judeus que já eram perseguidos por serem monoteístas também, adorarem só um Deus. E um dos imperadores que vai levantar uma perseguição, e essa é a primeira grande perseguição contra os cristãos, é Nero. Nero ele é um camarada que viveu do ano 54 a 58 depois de Cristo. Ele dominou, ele foi o imperador romano entre os anos 54 e 58. E ele vai fazer uma grande perseguição. Nero, por ver que não tinha uma maneira, como é que eu posso dizer? Uma maneira bem empoderada de perseguir os cristãos, ele vai armar uma grande situação. Ele vai ordenar, muitos historiadores dizem que não foi ele o responsável pelo grande incêndio de Roma, mas uma grande maioria diz que foi, e eu prefiro acreditar que foi sim. Porque Nero, ele queria construir um anfiteatro em Roma, e algumas pessoas, alguns líderes da cidade, quiseram meio que embargar essa obra de acontecer. Para construir esse anfiteatro, o que ele vai fazer? Ele vai já existia uma construção nesse local, aonde ele queria construir um anfiteatro. E ele, por ser um cara muito incisivo, um cara bem, digamos que ditador, um cara cruel, um cara mau, ele faz o quê? Ele ordena um grande incêndio em Roma. E, segundo a história, no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, Roma vai ser incendiada. Roma era uma cidade construída com madeiras, com palhas. E para quem sabe e para quem não sabe, madeira e palha, principalmente a palha, ela tem muita facilidade de pegar fogo, ela é muito inflamável. Então a cidade de Roma, em torno de 2/3 da cidade de Roma, foi toda destruída e toda queimada. E reza a lenda que enquanto a cidade estava sendo queimada, Nero estava no seu palácio tocando harpa aos risos. Então tudo indica que ele foi o culpado pelo incêndio de Roma. Só que Nero não incendeia Roma à toa. Algum culpado teria que ter para esse incêndio. E quem vai ser o culpado pelo incêndio? Os cristãos. Os cristãos vão ser culpados pelo incêndio. E quando os cristãos são culpados pelo incêndio de Roma, a perseguição se torna muito mais acirrada contra os cristãos. Então, uma das marcas do Império Romano também é a perseguição contra as religiões monoteístas. Tá, gente? O Império Romano, ele vai ter uma divisão. E isso vai acontecer de forma carimbada no ano de 1054 depois de Cristo, no Cisma do Oriente. Só que antes disso, a Igreja Católica, ela já vai se dividir, e o Império Romano, ele já vai se dividir também. De um lado vai ficar a capital Roma, na Itália,
De um outro lado, vai ficar a capital Bizâncio, que corresponde hoje ao território de Istambul, na Turquia. Como Roma vai ser dividida em duas partes, vai ter um líder religioso em Roma, e esse vai ser responsável pela Igreja Católica Apostólica Romana, um papa, e vai ter um líder que, além dele ser religioso, ele vai ser um líder político na cidade de Bizâncio. E esse cara vai ser um cara muito importante, principalmente para os cristãos, que é um cara por nome Constantino. Esse cara, ele era um cara que ele era super a favor da liberdade religiosa, e era um cara que era totalmente contra a perseguição religiosa. E por isso, no ano de 313, isso é muito importante, eu peço a você que guarde no fundo do seu coração, porque isso pode te pegar numa prova de vestibular também. No ano de 313, Constantino vai assinar o Edito de Milão, dando liberdade religiosa, liberdade de culto para os cristãos. Porque, como anteriormente nós estávamos falando, pelo fato dos cristãos serem muito perseguidos, eles não tinham liberdade de cultuar. Eles tinham que cultuar em lugares escondidos, muitas vezes em cavernas, em túneis, dentro de casas, porque se eles fossem pegos cultuando ao Deus deles, eles poderiam ser mortos. Principalmente no governo de Nero. Há quem diga, não sei se você conhece um pouquinho das escrituras sagradas, da Bíblia ou não, não sei se você é religioso ou não, se não é, não importa, que aqui nós estamos para falar de história e não de religião. Há quem diga que Nero foi o responsável pela morte do apóstolo Pedro, este que morreu crucificado de cabeça para baixo numa cruz, para não morrer igual ao seu mestre Jesus. E há quem diga também, e há muitas comprovações históricas de historiadores dos primeiros séculos da história da igreja, que dizem que o apóstolo Paulo morreu decapitado também por este camarada Nero. Para você ver o nível de atrocidade deste imperador. Então agora Constantino, ele vai dar essa liberdade de culto religioso para os cristãos, estes que eram perseguidos, e no ano 313, vou botar na telinha para você, ele assina o Edito de Milão. Posteriormente a isso, a Constantino assinar o Edito de Milão, o imperador Teodósio, no ano 395, também vou botar na telinha para você, ele vai assinar o Edito de Tessalônica. E o Edito de Tessalônica, ele foi mais importante ainda para os cristãos, porque o Edito de Tessalônica, ele institui o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, 395 lacra de vez o fim da perseguição definitivamente, e agora, aliás, 313, o fim da perseguição aos cristãos, liberdade de culto, Edito de Milão. 395, Edito de Tessalônica, esse é assinado pelo imperador Teodósio. Então agora os cristãos, eles são oficialmente, né, o cristianismo é oficialmente a religião do Império Romano, é a religião oficial do Império Romano. Então esses dois editos que foram assinados são muito importantes para a nossa compreensão, e isso cai bastante nos nossos vestibulares. Como eu já disse, o Cisma do Oriente divide, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que vai ficar na capital, Roma, e a Igreja Ortodoxa vai ser a igreja que vai ficar em Constantinopla, tá? Que era conhecida como Bizâncio. Posteriormente, em homenagem a ele, a Constantino, o nome vai ser mudado de Bizâncio para Constantinopla, que fica hoje ali no território da Turquia. Lá na frente, a gente vai ver, mais lá na frente, né, porque esse império bizantino, né, o império a qual Constantino ele vai liderar, ele vai durar aí por mais um século, tá? Mas lá na frente a gente vai ver a queda desse império bizantino com a invasão dos turcos otomanos em 1453. Mas isso aí já é o final
tá, da Idade Média. A gente nem entrou na Idade Média, tá? A gente ainda está finalizando aqui a Idade Antiga, tá? O período da Era Cristã, conforme eu já tinha explicado para vocês numa outra aula. Outra coisa que vai acontecer, gente, e agora eu quero entrar na crise do Império Romano. Esse império esplendoroso, que nós já vimos aí na telinha, o tamanho dele, esse império extremamente militar, com um exército totalmente fortalecido. Só que agora nós vamos ver a crise do Império Romano. E a crise do Império Romano vai começar simplesmente, o primeiro ponto para a crise do Império Romano é a falta de escravos. E por que que isso vai acontecer, professor, a falta de escravos? Muito simples, porque Roma já estava muito grande. Roma agora já estava tendo dificuldade de expandir mais o seu território. E não sei se você lembra, quando Roma expande território, ganha território, ela consegue capturar estrangeiros, trazer para dentro do território dela e escravizar essas pessoas. Só que por causa dessa falta de escravos, né, por ela não expandir mais e não conseguir mais trazer escravos, vai começar a acontecer uma crise escravista. Uma crise de falta de mão de obra dentro do território romano. Uma crise também no exército romano. Exército esse que defendia as fronteiras romanas, que agora já eram consolidadas. Já existia ali os parâmetros das fronteiras romanas. Então, a falta de escravo vai prejudicar e vai iniciar uma grande crise dentro do Império Romano. Outra coisa que vai acontecer, como eu já falei, as fronteiras começam a ficar enfraquecidas. Por quê? Está faltando soldado para poder defender aquelas fronteiras. Porque Roma não está conseguindo trazer gente para dentro. Então, começa uma crise escravista, uma crise administrativa. Começa a acontecer brigas também entre os líderes desses territórios consolidados por Roma. Porque o imperador ele não tinha acesso a tudo, gente. Era muito grande o território. Então ele tinha que colocar ali governadores de províncias. Eram províncias, né? Várias províncias romanas. Governadores. E esses governadores começam a agir com corrupção, a roubar, a não enviar os devidos impostos para o imperador e para a capital. Isso vai fazer com que Roma comece a cair de forma econômica, de forma militar, porque não está entrando escravo, não está tendo mais expansão de território, não está tendo mais tomada de territórios. Isso vai gerar uma crise dentro do Império Romano. E outra coisa que vai acontecer, que sempre aconteceu na verdade, são as tentativas de invasão bárbara. Quem eram os bárbaros? Os povos que viviam em volta do território de Roma. Só que antes Roma estava com as fronteiras fortalecidas, porque Roma estava em campanha militar, estava trazendo gente para dentro e colocando soldados nas fronteiras. Só que agora as fronteiras começam a ficar enfraquecidas. E se começam a ficar enfraquecidas, esses povos que já ficavam tentando entrar em Roma para poder saquear, para poder roubar, para poder matar gente importante, agora com as fronteiras enfraquecidas eles vão ter facilidade de entrar, que são os bárbaros, são as tribos bárbaras. E outra coisa também, lá na ponta do mapa, lá do outro lado do mundo, digamos assim, existia um povo que tinha por nome os Hunos, que tinha como imperador um camarada chamado Átila o Huno. E esse povo ele não era bárbaro, como esses bárbaros que Roma estava acostumado a lidar ali em volta das fronteiras. Esse povo era muito bárbaro. Reza a lenda que esses camaradas eles tinham uma grande arte de cavalgar. Eles eram grandes flecheiros. Eles usavam o arco flamejante. O arco que na ponta da flecha existia fogo. Eles botavam fogo ali na ponta da flecha. Reza a lenda que eles conseguiam dar flechadas de lado direito, lado esquerdo, flechada de costa. Reza a lenda também que eles conseguiam travar as pernas deles no cavalo e ficar por baixo do cavalo dando flechada para que o inimigo não acertasse eles estando em cima ficaria mais fácil de acertar. Reza a lenda também que eles andavam com a perna arcada. Não dá para vocês verem minhas pernas aqui, porque quando eles desciam do cavalo,
Eles tinham a perna arcada de tanto ficar em cima do cavalo, cavalgando. Então esses camaradas eram muito bárbaros. E eles vieram de lá da ponta, lá da Mongólia, lá da China, entrando nessas cidades que estão pelo caminho, no caminho até Roma. E os povos que ouviam falar que eles estavam vindo, começavam a ir em direção a Roma para fugir dos hunos. Então os hunos impulsionaram esses povos que estavam ali no caminho a irem para o território romano, invadirem o território romano, achando que lá estaria seguro para eles. Só que, como nós vimos, as fronteiras já estão enfraquecidas. Roma já está começando a cair, já está começando a ficar fraca, já está acontecendo uma crise financeira, o povo já está começando a passar fome. Porque Roma deixou de expandir um território muito grande, com difícil administração, difícil de se administrar pelo imperador. Então esses povos hunos estão vindo, estão empurrando o povo para dentro de Roma. E quando esse povo começa a entrar em Roma, esse povo começa a saquear. E principalmente quando os hunos chegam em Roma, eles chegam para arrebentar, amigo. Eles não chegam de qualquer maneira, eles chegam para destruir tudo. E eles vêm destruindo tudo, porque eles eram de fato muito bárbaros. Então, o que vai levar Roma à crise é a falta de escravos, falta de expansionismo militar, fronteiras enfraquecidas, invasões bárbaras. Os Átilas são os hunos, que eram comandados por Átila, o huno, são um dos povos que vão influenciar mais ainda os outros povos bárbaros a entrarem no território romano e saquearem tudo. E com isso, gente, pelo fato do povo ficar muito assustado e com muito medo, o povo que está dentro das províncias romanas, eles começam a sair da cidade e ir para o campo. Começa a haver um processo de ruralização, ir para as áreas rurais. Os povos começam a ir para as áreas rurais e sair da cidade, porque eles estão com medo. Os bárbaros estão entrando. A notícia de que Átila está vindo da Mongólia pelo caminho para chegar em Roma e destruir Roma já tinha chegado aos ouvidos dos romanos. Então eles começam a ir para o interior. Então começa um processo de ruralização. Os povos começam a ir para o interior das cidades de Roma. E como forma de se proteger, agora esses fazendeiros, esses povos que vão receber essas pessoas, eles vão ter que murar, digamos assim, que encastelar, digamos assim, as suas propriedades, como forma de proteção contra esses bárbaros que estão entrando em Roma. E aí, eles protegem as suas herdades, as suas terras, recebem esses povos para poder ficar nas suas terras e, é claro, trabalhar para eles, tá? Dentro desse território que é ocupado por eles. E aí, meus amigos e minhas amigas, a queda de Roma vai acontecer. Uma tribo germânica por nome Érulus, que tinha como líder Odoacro, vai ser uma tribo que vai entrar, que vai bater de frente com o Papa em Roma. O Papa vai olhar para esse líder chamado Odoacro, esse líder Érulo, e vai dizer para ele: você não pode me matar, porque eu sou uma autoridade religiosa. E aí Odoacro vai dizer para ele: tudo bem, eu vou poupar a sua vida. E com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Porque aqui nós estamos falando outra coisa, gente, pelo amor de Deus, da queda do Império Romano do Ocidente, da capital de Roma. Constantinopla está intacta. Constantinopla não recebeu invasão bárbara, está intacta, lá no cantinho dela, lá em Bizâncio. Tá ok, gente? Nós estamos falando de tudo isso que está acontecendo. Átila vindo com os hunos, os bárbaros invadindo o território romano. Nós estamos falando do Império Romano do Ocidente. Do Oriente é a capital, em Constantinopla. Então, com tudo isso, gente, Roma vai cair em 476 d.C., tá? E aí vai se iniciar um outro período da nossa querida matéria, história, que é o período da Idade Média.
Então, na Idade Média, a gente vai ver feudalismo, período de encastelamento. O povo, como eu falei, já está indo para dentro do campo, já está acontecendo esse período, esse processo de ruralização. E agora a gente vai finalizar nossa aula, é claro, né? Porque o Império Romano do Ocidente caiu e agora se inicia a nossa Idade Média. Beleza, gente? Então, contextualizando, nós vimos aqui, ó, o Otávio Augusto, vimos Pax Romana, política de pão e circo, pavimentação de vias, vimos as perseguições ao cristianismo por ser uma religião monoteísta, né? E o Império Romano, ele era politeísta, ele tinha uma religião pagã, tá, gente? Tem gente que pensa, Roma sempre foi cristã. Não. Roma passou a ser cristã em 313 com o êxito de Milão, Constantino, e se consolidou oficialmente o cristianismo em Roma em 395 com o imperador Teodósio. Tá, gente? Então, para não ficar muito longa a aula, eu finalizo por aqui. Vou botar questão para vocês fazerem. Próximo período, Idade Média. Mas antes da gente entrar da Idade Média, eu ainda vou falar de Grécia com vocês. Tá bom, gente? De Grécia e dos povos da Mesopotâmia. Fiquem com Deus. Obrigado por participar da nossa aula. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, pode perguntar no grupo. Um beijo, um abraço do seu professor. Fique com Deus. Obrigado.